Pessoal, comece esse show com um tema que, para a gente iniciar, a gente precisa falar sobre o poder da mente. Até que ponto vai o poder da mente do ser humano? E como a gente pode usar esse equipamento chamado cérebro? Até que limite a gente pode usar esse equipamento? E a partir de que ponto é proibido utilizar? Ou é considerado algo espiritual ou não? O cérebro sendo utilizado para coisas talvez aí sobrenaturais. O poder da mente, ele vai até que ponto? Então, para falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre experiências que já foram feitas em muitas faculdades e são feitas em muitas faculdades e universidades do mundo afora, que é a seguinte experiência. Tá? Isso fizeram em Oxford, essa experiência foi uma das experiências que eu acompanhei. Pegaram lá uma sala com 50 alunos, cada aluno frente ao seu computador. Preste atenção que dessa história vai sair muita coisa sobre o nosso assunto. 50 alunos, cada um frente a um computador. E no computador estava vendo aí um jogo digital chamado Cara ou Coroa. Tá certo? Cara ou Coroa. Aí é uma mão com uma moeda e uma mão digital. Você aperta começar o jogo, a mão joga a moeda e a moeda cai. Qual é a porcentagem para cada lado? 50%, né? 50% de chance de cair cara ou coroa. Pegaram os 50 alunos e fizeram uma experiência muito, vamos dizer assim, muito básica, que a probabilidade não vai trazer para a gente aqui nenhuma evidência, somente um começo de um raciocínio. Cada pessoa tinha que, durante 5 minutos, ficar escolher o que ele queria que caísse. Por exemplo, cara. Então ele fica 5 minutos fazendo intuito, 5 minutos mentalizando que ele quer que caia a cara. 50 pessoas, cada um escolhe o seu time cara ou coroa, aperta o play e espera aí o que vai sair. E eles começaram a pegar as pessoas que começaram a acertar 10 vezes, 20 vezes. Ou seja, que em cima de uma probabilidade seria muito difícil ele pensar naquilo e sair como ele estava escolhendo. Tá bom? Óbvio que ainda tem a questão sorte na probabilidade matemática. Pegaram depois esses alunos que acertaram e continuaram fazendo com eles. Viram que em algumas pessoas, mais de 90% acertava. Que é aquele colega aí que você lembra do teu colégio, que ele sempre tinha sorte com a dedanha, sempre tinha sorte com par ou ímpar, sempre tinha sorte com qualquer tipo de bingo ou sorteios, né? Tem aquelas pessoas que, Blé e Nará, a gente fala sortudas. Todo sorteio, ele sai vencendo. Cara, ganhei já 15 vezes o bingo. Existe essa coisa no mundo. E a gente quer tentar entender, inicialmente, como funciona a influência da mente sobre a matéria nesse quesito sorte ou quesito probabilidade, de acordo com a força aí que ele tem. Tá bom? Depois que eles pegaram algumas pessoas que estavam sempre acertando, eles fizeram a seguinte experiência. Pegaram essas pessoas e fizeram agora um nível bem maior. Qual é o nível bem maior? Pegaram agora uma dessas pessoas e mantiveram ela em segredo, sem saber o que ia acontecer com uma outra pessoa no laboratório. O que fizeram com essa outra pessoa no laboratório? Pegavam uma pessoa qualquer que quisesse ser voluntária, colocavam nela 4 monitores. Monitoravam o coração dela, o batimento cardíaco, a pressão, a temperatura e os eletrodos, a carga elétrica cerebral. Tá certo? Então, através dessas 4 formas de... Beto, ajeita o celular. Através dessas 4 formas... Tá, ótimo. Obrigado, Jair. Através dessas 4 formas, começaram a monitorar, tá certo? Tudo que está conectado a essa pessoa que está no laboratório. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Uma pessoa está no laboratório sendo monitorada, ele não sabe a hora que vão fazer uma experiência com ele não sabe nada. De outro lado, pegaram voluntários na rua e também essas pessoas que se deram bem na primeira experiência e falaram, olha, a gente quer que você olhe para a foto de uma pessoa que está no laboratório agora, sendo monitorada de 4 formas, e a gente quer que você mentalize que alguma coisa ali vai modificar. Ou a pressão, ou a temperatura, ou o batimento cardíaco, ou a carga elétrica, ou a impulsão ali da carga elétrica cerebral. E viram que essas pessoas, essas pessoas que ganharam na primeira experiência tiveram muito mais sucesso que aquelas outras primeiras. Ou seja, tiveram um grande sucesso em conseguir modificar, através do seu pensamento, aquela matéria. Tá certo? Então é bem interessante a gente perceber que em muitos casos a gente tem aí, tanto em pesquisas quanto sinais do nosso próprio dia a dia, a mente dominando a matéria. Você quer mais um caso aí que pode ser que aconteça com você? Você está pensando em alguém que você já não fala um tempo com ela e ela vai e te liga naquele momento que você está pensando nela. Tá certo? Isso é uma forma.
Ou você está pensando numa música que não obrigatoriamente ela é a famosa do momento, tá? Não está no hit dos 10 da MTV, e você está pensando naquela música, alguém passa cantando ela. Você fala, caramba. Você está andando na rua, pensa em alguém em específico, não alguém que você vê todo dia, não o porteiro, que você passa todo dia por ele. Você pensa em alguém, aleatoriamente vem aqui o pensamento, aí você encontra aquela pessoa na esquina. Ou o último caso que eu dou para você, que certamente deve estar se conectando com algum desses casos, a pessoa entra numa casa ou em qualquer estabelecimento e fala, o ar daqui está pesado, eu não estou me sentindo bem aqui, eu estou sentindo que algo está ruim, não estou com vontade de permanecer nesse local. Tudo isso está conectado à mente influenciando a matéria e as forças que estão em qualquer lugar, qualquer estabelecimento, influenciando a nossa mente. Só que já que a gente não tem superpoderes, já que a nossa alma ela está no cérebro, principalmente a Kabbalah fala, e a Hashem não quer que a nossa alma fique em contato completo com o corpo, ou seja, nós não pensamos em forma de alma acima do tempo e espaço. Nós pensamos limitado, nós temos o tempo limitado, o espaço limitado, para que possa haver testes na nossa mente. A partir do momento que a gente está acima dos testes, acima do tempo e do espaço, nós não faz mais sentido estar nesse mundo para que assim a gente faça as mitzvot, para que assim a gente vença os desafios desse mundo. Ok. Dada essa primeira parte do show, falando sobre o pensamento influenciando a matéria, eu gostaria de trazer para vocês o Rav Eliel Dessler, o pai do Mussar em 1800, que é o livro em português na editora Sefer, Em Busca da Verdade, em hebraico Mirtav Melial, Cartas do Rav Eliel Dessler, e também a Maseret Nidá, que inicialmente fala sobre os dias de menstruação da mulher, mas também traz outros temas também diversos, e traz sobre o tema seguinte. Na Gemara e no Rav Eliel Dessler é falado sobre a sabedoria do ser humano espalhado pelos órgãos do homem e comparando o coração com o cérebro. A gente sabe que a Torá diz pra gente que toda a vitalidade do corpo humano e toda a sabedoria ela parte do cérebro. Você que está aí do outro lado da tela pode estar falando, Eliel, qual que é a novidade disso? Todo mundo sabe que tudo parte do cérebro. Não bem assim. Até 1970, em média, grande parte do mundo achava que tudo estava atribuído ao coração. Não o pensamento, mas a morte. Inclusive, muitas pessoas que tinham um falecimento, um ataque cardíaco, eram enterradas depois de algumas horas. E começamos a ter aquelas lendas urbanas causadas por pessoas que acordavam, despertavam, já enterradas, e causavam um alvoroço no cemitério. Quando o coveiro retirava, abria novamente a cova, estava cheio de arranhões, o corpo todo revirado. Ou seja, inclusive, por causa disso, muitos países obrigam que o corpo fique 24 horas no necrotério, em algum lugar, antes de ser enterrado. Porque a morte do falecimento do miocárdio causava que, em certas doenças, a pessoa voltava à vida. Ou seja, ela não tinha morrido. Ou seja, hoje em dia a gente sabe que a morte cerebral é ela que domina. A Torá já fala isso há 2.000 anos atrás. A vida ela está atrelada ao cérebro. Somente ao cérebro. A pessoa morre pelo cérebro e ela está viva pelo cérebro. Tá certo? Agora, o que mais a gente começa a tirar daqui dessa Gemara do Rav Eliel Dessler? A gente começa a tirar daqui uma outra sabedoria. Se tudo vem do cérebro, significa que o que domina no ser humano não é o coração, não é o sentimento que está atrelado a esse órgão, e sim somente o cérebro, inclusive os sentimentos do corpo. Até quando a Torá fala metaforicamente ou espiritualmente falando, ela não está conectada diretamente com o coração. Primeiro o cérebro, depois o coração. Inclusive o Tânia, que é um livro da Hassidut Chabad, fala bastante sobre esse tema. Rebbe Nachman, Zohar Kadosh, livros também profundos do Rav Haim Vital, que é o grande aluno do Arizal. Tá certo? Então, vamos agora mais um passo para a gente poder chegar nesse grande assunto aí, que é o fenômeno desse shiur. O próximo caso que eu gostaria de falar com vocês é sobre os 3 órgãos que estão mais atrelados à alma humana. Nós temos 3 órgãos que eles dominam o ser humano. A primeiro é o cérebro. A Sheila Sayag escreveu que congelou. Bom, aproveita, se puder, algumas pessoas dizerem se está congelando ou não, se é só para Sheila Sayag ou é para todo mundo, tá bom? Se puder dizer, pessoal, alguns alunos, quem está assistindo, se está tudo correto, eu agradeço aí a vocês, tá bom? Aproveitando aí já essa pausa, para pedir para você compartilhar, botar na tua timeline, para muitos judeus poderem assistir esse estilo de Torá, que depois também vai estar no canal do YouTube, canal Eliel Hask. Você encontra o meu canal, se inscreve e começa, tá bom? Sim, bom, a Sara falou
A Sara Kaji também está falando que congelou. A Sara Betsura está dizendo que está normal. O Diomar está dizendo que está normal. Diomar também. Bom, então eu entendo aí que talvez seja ou da internet, talvez a internet das pessoas que estão congelando, tá bom? Ou pode ser também da minha internet, mas eu espero aí que volte rápido para todo mundo, tá bom? Bom, obrigado também, a maior parte das pessoas estão dizendo que está normal. Espero que volte aí rapidamente, tanto para a Sara Kaji quanto para Sheila Sayag. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos dar continuação para agora um tema que é místico e ao mesmo tempo lógico e bem interessante que eu vou contar para vocês. Quais são os 3 órgãos que estão mais conectados à alma do ser humano? A Torá fala que é o cérebro, o coração e o fígado. E aí você pergunta o que o fígado tem a ver. Cérebro, coração, até metaforicamente ou cientificamente você entende. Mas o que tem a ver o fígado? Bom, quem explica isso são os livros de Hassidut e Mussar mais profundos que dão a seguinte explicação. O cérebro, ele está conectado a todos os sentimentos, dele parte toda a nossa vitalidade. Quando vem algum sentimento ruim para você, por exemplo, você do nada tem um sentimento pessimista durante o dia a dia, uma coisa que acontece bastante hoje, né? Está ligado à tristeza, à depressão, que todos nós aí somos muitas vezes vítimas desse fenômeno, dessa questão. Do nada você está passando o teu dia, está andando de ônibus, vê um pensamento pessimista. Alguém vai assaltar, talvez alguém da minha família, um sentimento de perda. A Torá fala que esse primeiro insight, esse primeiro pensamento é uma Hormá Elioná. Ela vem de uma Hormá, de Hashem, que Hashem manda aquele sentimento para o teu cérebro e muitas vezes a gente acata esse pensamento como se fosse culpa nossa. Eu estou pensando desse jeito, que droga que eu sou assim, por que eu estou pensando dessa forma de forma negativa? Se as pessoas sabem, de acordo com a Torá, parte mais profunda, que a culpa não é sua, desses primeiros insights que aparecem na sua mente, a gente já poderia estar mais positivo e falar, peraí, o primeiro insight não é meu. Mas se eu vou continuar com aquele pensamento ou não na minha mente, aí sim é minha e a sua responsabilidade. Então que a gente jogue aquele pensamento fora, ou trate de frente. Por exemplo, trazendo pensamentos racionais, dizendo para si mesmo que não vai acontecer nada de ruim. Tá certo? Como continua isso? O coração é onde se expressa a parte animal básica e sentimento bom e ruim. A tal ponto que o Tânia fala pra gente que quando nos chama Israel, está escrito Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, está escrito coração com 2 beit. A gente sabe que coração em hebraico é lev. Meu coração é libi, só usa 1 beit. Mas na Torá está escrito com 2 beit. Vem a parte mais profunda da Torá, 1 beit é o Yetzeratov, parte boa, índole boa, outro beit é o Yetzerará, a parte ruim. Ou seja, dentro do coração, a parte direita está ligada à índole boa, a parte esquerda está ligada à índole ruim. E a partir do que você raciocina sobre alguma coisa, vem os sentimentos, as índoles internas dentro de você e começa uma batalha. Quando você é uma pessoa mais positiva, normalmente termina uma conclusão na tua mente mais positiva. Quando você, em determinado assunto, é mais pessimista por um trauma ou por algum medo que você tenha, no final das contas, o pessimismo sempre ganha se você não trata daquilo e você conclui na tua mente que aquilo é ruim ou aquilo de ruim, Deus me livre, pode acontecer com você. Olha quantos segredos vão saindo aí dessa questão. Agora, o que é o fígado? O fígado, em hebraico, chama kaved, que é pesado também. É fígado e ao mesmo tempo pesado, porque é um órgão pesado. É um órgão que trata também do sangue. A gente sabe que o rim também. É um órgão que trabalha com coisas pesadas, como o álcool que vem para o corpo, ligado à gordura. Então, é um órgão que é chamado de pesado. Por quê? Porque ele está atrelado ao instinto animal mais pesado de todos. Aquele instinto animal primário. Uma pessoa está com fome, ele fica nervosa. Uma pessoa está andando na rua, sente um cheiro de comida, ele logo vira. Como se fosse um bichinho ali naquele instante. Tá certo? Ou hoje em dia, no mundo animal, indo também para a sexualidade. As pessoas se olham na rua hoje em dia em festas como se fossem, muitas vezes, animais. Que fossem ali fazer um acasalamento ali de uma hora para outra. Né? A pessoa está andando na rua, passa alguém quase sem roupa, e a pessoa no automático olha. Depois ele fala, peraí, por que eu estou olhando? Não é minha mulher, é proibido olhar. Mas é o instinto animal primário. Tá certo? Então agora vamos fazer uma conclusão bem legal, pessoal. Como se fala cérebro em hebraico? É chamado de moar. Primeira letra M, mem. Coração, como fala em hebraico? Lev. Primeira letra lamed, que é o L. Terceiro órgão é o kaved, que é a letra kaf. Se você pegar mem, M,
Lamed, L e Kaf, que é o Ra, forma a palavra Melech, rei. Toda aquela pessoa que consegue fazer com que o cérebro domine acima do coração e domine acima do fígado, que são os instintos animais primários, ele é um rei nesse mundo. Ele é um vencedor nesse mundo em todos os quesitos. Porque ele sempre consegue racionalizar sobre o sentimento e a partir daí, e somente a partir daí, fazer as suas escolhas. Agora, mais bombástico ainda é o contrário. Se você pega o contrário, que é a letra Kaf, em seguida a letra L, Lamed, que é do coração leve, e depois Moar, que é Mem, vai formar a palavra Klum, Klem, ou que a gente pode ler como Klum, nada. A pessoa que coloca o seu instinto primário acima do sentimento, acima do cérebro, ele é um nada nesse mundo. Ele só sai perdendo. É aquela pessoa que só age por sentimento. É a Disney ensinando para a gente sobre o amor à primeira vista. Coisas fantasiosas. As pessoas que estão sempre cantando e felizes do nada, que é aquele teatro musical, passando sentimentos que na verdade são falsos. E quando a gente cria umas expectativas em cima dele, e a gente vai para o nosso dia a dia, a gente se encontra, se depara com a frustração. É por isso que na psicologia da Torá, os filmes, a fantasia, ele pode fazer tão mal. Por que ele pode fazer tão mal? Porque ele faz com que você crie sentimentos verdadeiros em cima de algo que nunca vai acontecer. É muito normal alguém chegar e me dizer na Yeshiva, Eliel, eu fui pela primeira vez no Kotel. Hoje, logo hoje que estamos comemorando 50 anos da libertação de Jerusalém, estão aí milhares de pessoas até nesse momento festejando no Kotel. Muitas pessoas me falam, Eliel, eu fui pela primeira vez no Kotel, primeira vez na minha vida eu pisei no Kotel. E eu cheguei lá e não tive nenhuma sensação especial. Por quê? Porque essa pessoa imagina que todo filme que ele assiste, Sessão da Tarde, Sessão Corujão, Netflix e por aí vai, todo filme ele termina bem. Praticamente todo filme termina bem. O cara que é feio, que é bobo, que é tímido, que não tem sucesso com nada, um belo dia tira o óculos e bota uma lente, um belo dia faz um alisamento de cabelo e no fundo ele é forte, ninguém sabia, ele é inteligente, mas ninguém descobria, no final das contas ele bate no cara mais forte do colégio e tem aquele término do filme com um carro, ele abrindo os braços do lado de fora do carro, com uma música de rock da época, dando a entender que ele é o cara mais feliz do mundo em 2 horas de filme. E você aí que pagou 30, 40 reais para assistir o cinema, sai do cinema e já olha para a carteira, pô, tô sem dinheiro. Já começou minha primeira frustração. Por que aquele cara do filme é tão feliz e eu não? Pessoal, esse assunto parece algo tão simples, mas nós aceitamos viver ele todos os dias. Quando você assiste uma cena de assassinato num filme, você está presenciando de forma diminuta um verdadeiro assassinato. Quando você, desde o Hitchcock, daquele filme Psicose, por que causou tanta adrenalina nas pessoas? Porque quando você vê uma cena de maldade na televisão, normalmente as tuas pupilas dilatam, glândulas sudoríparas liberam suor, o batimento cardíaco aumenta, a pulsão do carga elétrica do cérebro aumenta, porque no fundo você também está em adrenalina. Você não quer que aconteça aquele assassinato no filme, você está vivenciando, você está vivendo um estresse desnecessário em cima de uma fantasia que não existe, você cria no final das contas expectativa que no final das contas todos vão se tornar frustração. E eu pergunto para você depois de tudo isso, vale a pena? Às vezes a gente gastar horas e horas do nosso dia para ver algo fantasioso e que só traz coisa ruim para o nosso dia a dia? Tá aí um pensamento, uma reflexão para você aí que está assistindo. Para terminar o tema, a gente viu que a pessoa que tem cérebro acima do sentimento, ele é um rei, e a pessoa que tem um sentimento acima do cérebro, ele é um nada. Porque ele se deixa levar somente pelos sentimentos primários. O que isso tem a ver com o fenômeno do nosso assunto autistas? Estamos chegando lá e vamos começar a falar com ele nos próximos 2 minutos. Pessoal, a Guemará conta pra gente, e a Kabbalah de montão, que durante a gravidez existe um anjo que ele vem e ensina toda a Torá para a alma do bebê. E a Torá fala que a alma do bebê, ela é algo que está desprendido do cérebro, ela ainda está em formato de alma, que é acima do tempo e do espaço. Vamos já conectar com tudo que a gente falou até agora. A alma, na barriga da mãe, ela aprende toda a Torá, escrita, oral, Kabbalah, tudo. E esse anjo, o mesmo que ensina toda a Torá, ele quando você nasce, esse anjo dá um toque acima da boca, que é independente dessa marca que a gente tem na boca,
Mas independente se é o anjo que apertou aqui ou não e fez a marca, mas espiritualmente ele dá um toque acima da boca e faz com que você esqueça tudo de estourar, né? No caso o judeu, esqueça tudo de estourar. Tudo de estourar, ele esquece. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabe das vidas passadas, ele esquece. E aí vem a pergunta, se ele sabe tudo de estourar, aprendeu tudo de estourar, para que esquecer? E se ele já iria esquecer tudo, para que aprender? Você aí do outro lado da tela, tem uma resposta para isso? Tem uma resposta para isso? Então, pessoal, vou até aproveitar que eu olhei aqui rápido, Fábio Franco Simon, que eu ouvi falar bastante de professor de jiu-jitsu, certíssimo. Treinamento e esporte com Torá, a melhor coisa do mundo. Pessoal, vão lá fazer um jiu-jitsu, um esporte, porque é a melhor coisa do mundo. O Rambam fala que uma das principais mitzvot que mantém a gente vivo e bem é um esporte para a gente poder ter Torá e mitzvot, tá bom? Não estou recebendo nenhum centavo para falar isso. É porque eu olhei aqui de relance e é verdade. Torá com esporte, uma das melhores coisas do mundo. Pessoal, e eu pergunto para vocês, como pode ser? Como é que pode ser que a pessoa aprende toda a Torá e depois esquece? Resposta, Gaguim Ruhanim, saudade espiritual. Sabe por que uma pessoa às vezes vai no Kotel e sente algo bom? Por mais que não é toda a expectativa que ele achou que ia sentir do filme de Hollywood, que o cabelo dele ia voar, ia ter o clipe do cantor mais fabuloso que ele conhece cantando atrás e a bandeira de Israel atrás. Por mais que não tem toda essa fantasia, por que às vezes alguém vai numa muralha? Eu não quero, Deus me livre, desprezar o Kotel, mas vamos falar agora de forma pragmática. É uma muralha de um lugar que está destruído. Por que ainda assim a gente sente algo bom? Saudade espiritual. A sua alma já esteve aqui. A sua alma sabe o que é o Kotel. A sua alma sabe o que é a Torá. A sua alma recebeu a Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. Então estar no Kotel é somente voltar para casa. Por isso, quando uma pessoa está no Kotel, ele sente algo bom. E se não sente, vai de novo até sentir. Porque, infelizmente, com o número de camadas de impurezas e de ateísmo governamental e tudo de louco que tem na nossa geração, às vezes a gente tem mais dificuldade de ter um sentimento de santidade. E agora vem o assunto autista. Pessoal, como a gente pode talvez então fazer e quebrar essa barreira limitadora do cérebro que existe na gente, que já existe, ou seja, a gente não consegue saber sobre as vidas passadas, a gente não sabe toda a Torá de cor, porque a gente recebeu um toque aqui e esqueceu. E se a gente pudesse quebrar essa barreira limitadora e sermos exatamente igual o feto, que sabe toda a Torá, a alma no feto que ele sabe todas as reencarnações, tudo que aconteceu e até coisas que vão acontecer. Como é possível a gente conseguir quebrar essa barreira limitadora e nos tornarmos como a alma de um feto? Resposta, muitos autistas no mundo. Pessoal, muitos autistas do mundo, eles têm exatamente esse sentimento. São igual fetos que estão na barriga da mãe. Não receberam esse toque espiritual. Ah, mas eu conheço um autista super especial que ele tem essa marca física. Eu não estou falando da marca física, estou falando do toque espiritual que o anjo faz aqui. Para começar a falar do autismo, eu preciso explicar o porquê que esse anjo toca justamente acima da boca. Você sabe por que é justo aqui? Porque é através da boca que você fala, que você estuda a Torá, que você às vezes até fala coisas que você não está pensando e depois você fala, uau, pera, eu estou falando uma coisa que pode magoar o outro. Ou seja, através da fala a gente vive se alertando. A fala, ele é a única forma da gente trazer o estudo de Torá para esse mundo. Pensar em Torá é bom, mas trazer Torá para a fala é a forma da gente jorrar espiritualmente a Torá para esse mundo físico e elevar esse mundo junto com a gente. Então, isso também significa um outro tema. Qual outro conceito? O conceito que muitas coisas a gente sente, a gente até mais ou menos entende, mas a gente não consegue falar sobre ele. O Rebbe Nachman explica que muitos desses sentimentos e somente estão ligados à santidade. Às vezes a gente entende a nossa conexão com a nossa esposa. Às vezes a gente entende na nossa mente o amor que a gente tem pelos nossos filhos, mas a gente não consegue verbalizar, a gente não consegue falar sobre o assunto, porque não há palavras no dicionário que conseguem designar, denominar, não conseguem materializar e verbalizar o que a gente sente dentro da nossa neshama, dentro do nosso cérebro. E os autistas, e muitos deles, têm essa coisa. E a gente vai falar sobre ele agora. Autismo, dentro da ciência, é um enigma grandiosíssimo, tá certo?
Eu não tenho problema nenhum. Não é porque ele é um enigma que ele é uma coisa importante para a Torá e quando descobrirem perfeitamente o autismo, não vai ser mais um enigma ou uma coisa interessante para a Torá. Porque não é só autista que pode ser uma pessoa que sabe tudo da vida passada e de Torá. Pode também ser qualquer pessoa com problemas mentais, como síndrome de Down e outras síndromes que existem, que ferem o cérebro humano. Tá certo? Mas eu quero falar de um ponto científico do autismo que ele é impressionante e inicialmente contraditório. O que é o autismo? É, de certa forma, uma parte do cérebro que ele não está trabalhando, uma parte do cérebro que ele não está ativo. E eu pergunto para você, como é que pode ser que muitos autistas, justo por terem uma parte do cérebro inativa, justo ela tem memórias fotográficas, ou escutam uma vez um acorde ou uma nota musical e conseguem refazer aí uma música inteira, tá certo? Como é que pode ser? Como é que pode ser que justo essas pessoas conseguem fazer coisas magníficas e que desafiam a ciência, desafiam a probabilidade de uma mente humana memorizar uma informação? Então, a partir desse tema, que não sou eu, Eliel, que descobri. A ciência, quando fala do autista, todos os pesquisadores, independente de religião ou não, todo mundo fica impressionado. Só que até hoje não tem uma resposta clara. Por mais que ele tenha um enigma que faz com que o cérebro dele esteja, entre aspas, inativo, ao mesmo tempo ele consegue fazer coisas magníficas que nem as pessoas mais inteligentes do mundo conseguem fazer. A tal ponto que existem hoje existem tribunais de pequenas causas dos Estados Unidos e do Canadá, que aceitam ouvir autistas de maior nível de problema como testemunhas de casos de pequenas causas. Agora, como você vai falar com um autista em alto nível? Como é que você vai conseguir falar com ele dessa forma? Resposta: hoje em dia existe um sistema, desde que foi criado em 71, 72, chama FC. F de Fábio e C de cartão. Facility Communication, uma facilitação de comunicação, que não era nada mais nada menos que na década de 70 não se falava direito em computador, né? Era mais em macrocomputadores, estão começando a testar em grandes laboratórios ainda, que era o computador que tinha um teclado, às vezes digital ou manual, da qual você tentava conversar com uma pessoa autista, que nunca foi alfabetizada, e fazer com que ele escolha vagarosamente tocar em letras e formar frases. Ele não consegue falar. Quando ele fala, não sai nada com nada. É uma pessoa que você não dá nenhuma moral para ele. Que você olha e fala, ele não entende nada, deixa ele para lá tadinho, ele não está sabendo o que ele está falando. E que nesses testes, que nessas pesquisas, começam a escrever não só palavras, não só frases, como textos completos, com toda, de forma magnífica, com toda a lógica. Eu não quero falar só da boca para fora, eu quero trazer evidências e pesquisas para vocês, tá bom? Para a gente ver o quanto isso é forte hoje em dia. Porque falar da boca para fora não é evidência. Tá certo? Então, para eu falar de uma evidência, eu quero trazer a história da Gália. Que depois eu vou fazer com que eu vou trazer para vocês, depois com essa história da Gália. Depois com essa história da Gália, eu vou trazer para vocês os links para vocês, todo mundo aí que quiser assistir. Gália é uma menina que ela nasceu com alto índice, ou seja, alto nível de autismo. A mãe dela, Shulamit Gad. Também vou passar o link para vocês, para quem entende hebraico ou inglês. Dá para assistir, se não me engano, a entrevista toda também em inglês, de 1 hora ela contando o caso, falando sobre a Universidade Hebraica de Jerusalém, que acompanhou todo o caso dela em pesquisas. E também depois eu vou passar links de livros e livros para quem quiser acompanhar o assunto, inclusive sites que permitem baixar em PDF para você digitalmente poder acompanhar tudo que eu estou falando baseado em ciência e em pesquisa. Galera, essa menina Gália, a história é a seguinte. Ela nasceu, se não me engano, no meio de década de 90. A Shulamit Gad era uma mãe totalmente longe de Torá e Mitzvot, praticamente ateia. Ela já tinha um filho mais velho e aí nasceu uma menina. Durante a gravidez, os médicos já falaram que ela ia ter alguma quase morte cerebral. Podia ser que ela ia nascer, Deus me livre, já falecida. Afinal de contas, ela nasceu com uma pequena parte do cérebro somente ativa, uma parte do córtex, tem todas as explicações de partes científicas do cérebro dela. E ela nasceu com o corpo totalmente paralisado.
não consegue comer e beber, é tudo por sonda, não fala. E ela mesmo hoje em dia, tendo, se ela estiver viva, porque eu não sei mais se essa menina está viva, e vocês vão saber o porquê eu estou dizendo isso, se ela tiver hoje em dia uns 20 anos, ainda assim ela só tem uma idade mental de 4 meses. A idade mental dessa menina não é de 10 aninhos, 4 meses. Eu não conheço alguém com 4 meses que faz tudo isso que eu vou falar para você agora. Quando essa menina nasceu, a mãe viu que ela era autista, ficou triste, obviamente. Como é que eu vou desafiar a enfrentar essa questão? A menina vai crescendo e durante a infância dela não solta palavras, ou solta palavras soltas, tá certo? Sem nenhuma lógica, que é mais bababá, ou seja, balbuciar, porque ela não sabe, não é alfabetizada nem falar, ela sabe. E aí começam a ver que essa menina não fala eu te amo para a mãe fala eu te amo, acaricia, a filha não devolve. Até que a mãe participa de um congresso de pesquisadores que falam desse Facility Communication, começam a falar de pessoas que começam a se comunicar através desse teclado e que existem estruturas para isso, pesquisas acompanhando e que rabinos também estão nesse setor acompanhando paralelamente, lado a lado. E essa mãe aceita fazer essas pesquisas com a filha e, resumindo, depois de 6 a 8 meses com muita tentativa com instrutores, porque a ideia principal é você pegar a mão desses autistas, que normalmente é atrofiada toda a musculatura dela. E você não pode levar a mão dela até uma letra, porque senão a gente acabou com toda a história aqui. A ideia é você segurar a mão dessas crianças, normalmente crianças, fazer perguntas e tentar sentir a mão dela indo vagarosamente para alguma direção, acompanhar somente como um apoio e tentar ver se ela vai começar a escrever com lógica. Muitas vezes a criança vai escrever letras aleatórias, que não tem lógica nenhuma. E pode ser que vai tentar-se mais e vão conseguir. Foi assim com a Gália. Depois de 6 a 8 meses, começaram a sair palavras e frases dela. Pessoal, quais foram as primeiras palavras da Gália? Primeira palavra da Gália: mãe, eu não sou somente a Gália, como eu sou a alma e a encarnação da Simha, que é a sua avó. Ou seja, começou já com uma bomba. A Shulamit Gad, que é essa mãe, que ela conta a história inteira, que em seguida eu vou passar os links aqui no comentário, essa mãe ficou uma mistura de desespero, com emoção, com alegria, com tudo que você pode imaginar, todos os sentimentos que a gente não consegue imaginar. Ela falou, como assim? É uma frase completa, probabilidade 0 de ser 2, 3 letras, for uma frase assim. Porque o nome da avó dessa mãe era de fato Simha. E a mãe nunca tinha falado isso para a filha. Ela lembra disso bem. Nunca falei para você, filha, isso. E a filha começa a escrever com lógica a seguinte coisa. A sua avó, infelizmente, por mais que era uma pessoa muito elevada, por motivos que aconteceram durante a vida dela, começou a não passar direito uma educação de Torah e Mitzvot. E assim, a sua mãe já estava sem Torah e Mitzvot, e você, mãe da Gália, minha mãe, ficou 100% sem Torah e Mitzvot. Sabe por que eu estou voltando para esse mundo? Para consertar o que eu fiz de errado quando eu era sua avó. Quando eu era sua avó, eu não passei da forma correta Torah e Mitzvot. E agora eu volto como a sua filha, para fazer você retornar a Torá e a Mitzvot. Você que está em pé e já deu uma queda lá para trás e caiu, continua sentado porque tem muito mais bombas em relação a essa história que conta-se, tá? Tanto dos pesquisadores que acompanharam o caso dela, alguns da Universidade Hebraica aqui de Jerusalém, entre as 50 faculdades mais renomadas do mundo, nas áreas que se estuda lá. E agora eu quero trazer algumas coisas interessantes sobre a Gália. Mais algumas coisas interessantes. Primeiro, que se você quiser botar Gália, autismo ou autismo em inglês, você vai encontrar muito material. Mas eu aqui no final da aula, quando eu terminar, eu vou colocar todos os links aí conectados a esse assunto para você poder passar a noite inteira, se quiser, estudando Torá sobre esse assunto. Pessoal, a Gália chegou para a mãe e falou, mãe, você faz Shema Israel antes de dormir? Se eu não me engano, foi a segunda coisa que a filha falou. E a mãe já, imagina como é que ela está. O coração deve ter parado e continuado algumas vezes. E a mãe fala, não faço Shema Israel. A Gália falou, você sabia que, mãe, quando a gente faz Shema Israel, a gente destrói mais de 1000 forças negativas que estão em volta da gente e a gente tem um sono completo? Bom, porque quando a gente dorme, mãe, a gente tem 1/60 da morte. Exatamente o que a Torá fala. E já que a gente sofre 1/60 da morte, para a gente estar protegido, a gente falou Shema Israel. E aí vem a segunda bomba que ela explica exatamente o que a Kabbalah fala. Quantas palavras tem no Shema Israel ao todo? 245. Quando a gente fala depois, Hashem Elokehem Emet,
Para terminar, é justo para formar 248, que é o número de órgãos que tem no corpo humano. Que é justo para que quando você fale essas 248 palavras, você permaneça durante todo o seu sono totalmente protegido, fisicamente e espiritualmente, em todos os órgãos. Mãe, por que você não faz chamar Israel? A mãe, tensa, desesperada, ligou para o rabino. Falou, minha filha está começando aqui a falar de Torá como se fosse rabino. É verdade que isso, chamar Israel faz isso? É verdade que está escrito assim? É verdade isso? E o rabino começou a falar, é desse jeito. Certo? É dessa forma, realmente é verdadeiro, isso acontece. E a mãe começou a ficar, caramba, como pode ser super empolgada. Então ela começa a perguntar para a filha, filha, você é uma alma elevada? Como é que é? A filha responde, eu sou uma alma extremamente elevada e eu vim para esse mundo somente para te ajudar e passar por um sofrimento final pelo que eu errei. Então por que agora vai ter a resposta para você? Por que muitas pessoas têm um irmão, um tio, um filho com muitas deficiências e também ela autista, não só autista, com outras deficiências? Resposta, normalmente são almas super elevadas, que elas já fizeram praticamente todo o conserto espiritual na vida passada, mas eles voltaram somente para finalizar alguma vírgula, alguma última questão. Então por que ela vem num corpo de uma pessoa com problema mental? Para que assim ele não tenha responsabilidade de Torá e Mitzvot. Para que assim, quando ele quebre o Shabbat sem querer ou coma não kasher, ele esteja isento, ele não vai ser julgado por isso. Eu pergunto para você, Elial, você pode perguntar para mim, mas ele não está impurificando a alma dele se ele é uma pessoa com problema mental e faz coisas erradas da Torá? Resposta, não. O Arizal fala para a gente que quando a gente vem para esse mundo, a gente vem somente com a parte da alma específica que precisa ser consertada. E a cada dia que a gente conserta uma parte da alma, essa parte consertada, quando a gente dorme, vai para o mundo superior e não volta mais, para que ela não volte a se sujar, para que ela não volte a se impurificar. Então você que está pensando aí, como pode ser que a alma do meu filho, do meu primo, do meu tio, daquela pessoa que eu conheço, como é que pode ser que ele é elevada? Se ela vem para esse mundo e faz coisas erradas da Torá, resposta, não é essa parte da alma que está com ele. Não está impurificando nada da alma dele. Obviamente, das pessoas que têm problema mental, que não conseguem entender Torá e Mitzvot, tá bom, galera? Eu não estou falando aí pessoas que têm qualquer tipo de problema físico e tal. Então para ele não tem a ver Torá e Mitzvot. Deus me livre que saia a interpretação errada da minha boca. Todo judeu tem a obrigação da Torá e da Mitzvot, quer dizer, ele tem o mérito, né, da Torá e da Mitzvot, porque é um grande tesouro. A gente está falando especificamente de deficiências que fazem com que a pessoa não consiga ter uma vida normal. Não consegue entender direito a Hashem, não consegue entender direito, não tem uma consciência sobre a vida dela, clara e completa. Tá certo? Então, pessoal, a Gália, quando falou isso para a mãe ficou perplexa, ficou boquiaberta. E a Gália começou a falar. Começou a falar tanto durante alguns anos, que hoje em dia já existem 2 livros que saíram somente das cartas e das escritas da própria Gália. Você imagina isso? Você que está aí do outro lado da tela, gosta de Torá, estuda Torá, e muitos de nós não temos um livro. Uma menina de 15, 16 anos, na época quando escreveu, com 4 meses de idade mental, tem 2 livros. Todos eles baseados em cartas e escritos que ela fez com instrutores, acompanhados de muitos rabinos. Pessoal, nada do que a gente está falando aqui foi acompanhado por uma pessoa que falou, acreditem em mim. Existem 7 rabinos, que eu vou falar no final da aula, porque eu acho importante falar o nome dos rabinos, para que, Deus me livre, não seja uma interpretação incorreta ou alguém que levante uma polêmica. Talvez o Eliel não está trazendo uma coisa que sábios disseram. Eu vou trazer 7 rabinos renomados da nossa geração, e tem um que é bem renomado, que fala sobre esse assunto em especial. A Gália tem 2 livros, inclusive eu acho que dá para achar muitas das cartas dela. Algumas cartas eu vou passar o link também aqui no comentário. Tá certo? Você vai poder aproveitar muito depois desse show para poder estudar muita Torá em relação a esse assunto. Não é só a Gália. Também tem um livro chamado Daniel 1 e Daniel 2, que é a história de um menino autista super especial que escreveu e falou muito sobre Mashiach e a última guerra, chamada Gog Magog. Para quem não assistiu, assiste minha publicação do Facebook ou no meu canal. Tem todos os 3 aulas sobre Mashiach e Gog Magog, que é a última guerra. E eu quero começar a trazer algumas curiosidades aqui, enquanto a gente tem mais um tempinho curto aí, para a gente fazer em média 1 hora de aula. Pessoal, algumas bombas aí, atômicas. Gália,
A Gália chegou para a mãe e falou, mãe, sabe por que você me deu esse nome? Mesmo que não é um nome muito comum. A gente está acostumado a escutar nome em hebraico, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Daniel, Miriam, Elial, muitos nomes a gente está acostumado a escutar. Mas dificilmente a gente escuta o nome Gália. Mãe, sabe por que você me deu o nome Gália? E a resposta que eu vou te dar é a seguinte. Todo pai e a mãe, quando vão escolher o nome do filho, é a única vez da vida de um pai e de uma mãe que eles conseguem passar por uma espécie de profecia, mini profecia. Porque o nome que o pai e a mãe dão para o filho é exatamente o nome que está conectado às influências que ele vai viver. É justo o nome que ele precisa ser falado, o nome dele em hebraico, para trazer influências boas. Por isso que é tão bom ser chamado pelo nome hebraico e não em português. Porque a gente assim traz influências super fortes ligadas ao nome e à fonte da sua alma no mundo superior. Sabe, mãe, por que você me chamou o nome de Gália? Porque Gália vem da palavra legalot, que é revelar segredos. Eu vim para esse mundo, mãe, para revelar segredos de Torá para você. Por isso que você me deu esse nome, porque vem do verbo revelar. E quer mais outra, mãe? Sabe por que também você me deu esse nome Gália? Porque Gália vem do nome Gilah Vesimha, que é alegria. Para dizer que, diferente do que você achava, que eu ia trazer tristeza para você quando eu nasci, na verdade eu vim trazer para você alegria. Não só para você, como milhares de pessoas também que vão ver a minha história e vão fazer tchuvá e vão retornar para a Torá e para a mitzvot. O que você acha disso aí, galera? Você que estão assistindo. A coisa virou exatamente um caso que a pessoa poderia olhar e falar, caramba, poxa, eu estou triste, meu filho é assim, minha filha é assim, e a pessoa ganhou na loteria. A pessoa tem um mérito de ter uma alma super elevada com ele na casa dele. E Hashem, ele só dá testes para quem pode vencer. Se Hashem coloca uma pessoa com problemas assim, na sua família, perto de você, na sua casa, é porque Hashem está dizendo para você, pai, mãe, irmão, familiar, eu acredito em você. Eu sei que você é uma pessoa especial que pode. Logo na geração de Mashiach, que é uma geração tão definitiva, que é vai ou racha, é um vai ou racha a nossa geração. Então, para Hashem colocar na sua família, na sua redondeza, nas suas possibilidades de ajudar ele, perto de você, é porque Hashem está aqui dizendo, eu acredito em você. E justo para terminar essa parte desse tema, é a explicação do Modéani. O que a gente fala no Modéani no final? Rabá emunaterra. Grande Hashem é a tua emuná. Emuná? Hashem precisa ter emuná? Hashem é perfeito. Grande é a tua emuná em mim. Grande é a tua fé e confiança em mim, que você me deu mais um dia de vida e você acredita que eu vou passar nos desafios, que você acredita que eu vou crescer em Torá e Mitzvot, que eu não vou parar no nível que eu fiquei ontem. Porque se eu parar no nível que eu fiquei ontem, eu estou dizendo que não vale a pena viver mais um dia. Eu não estou fazendo valer a pena a minha vida, porque a vida é algo muito sagrado, para eu só dizer, um dia eu faço alguma coisa de importante na minha vida, tanto faz o que eu fiz hoje. A Gália vai mandando essas bombas uma atrás da outra. Ela fala sobre Lashon Hará, tem uma carta especial sobre Lashon Hará, que ela fala que dezenas de proibições da Torá estão conectadas a Lashon Hará. Justo Hafetz Haim fala que 36 proibições da Torá podem ser feitas com a Lashon Hará. Fala que a Lashon Hará derruba o judeu. Fala sobre o ódio gratuito. A Gália fala sobre a tchuvá das pessoas, que ela fala que a geração de Mashiach vai ser igual um parto, que é a nossa. Ela fala a nossa geração de Mashiach vai ser igual um parto. Igual a Guemara fala, que o parto é doído, que é a vinda de Mashiach, mas depois é só alegria. A Gália escreve numa mensagem dela, que foi em outubro, se não me engano, de 2006, que ela escreve uma carta dizendo que quem fizer tchuvá e tiver com Torá e Mitzvot, ela vai passar por Gog e Magog relativamente de forma fácil. Alguma coisa também não pode ser fácil, porque assistir uma guerra mundial e muita tristeza não é mole para ninguém. Mas ela fala que quem tiver com Torá e Mitzvot vai passar. E não é só ela falando, porque autismo não é profecia. Tanto que perguntaram uma vez a um rabino, ao Rav Steinman, que é o segundo maior líder da comunidade ortodoxa hoje em dia em Bnei Brak. Rav Steinman perguntaram para ele, Rav, é profecia o que os autistas falam? Quando falam coisas que são verdadeiras? Resposta, não. Eles são pessoas especiais que não receberam esse toque muitas vezes e falam coisas certas. Mas tem que saber que eles não são profetas e não podem dizer a lei judaica pra gente. Em outras palavras. É a mesma coisa que a Torá fala. Se vem um anjo e desce e fala, eu quero que você faça o costume desse jeito, a alahá desse jeito, a gente fala que a Torá ela não está no céu. A Torá está na terra. E os sábios legislaram pra gente as leis, a gente não tem que ir esquerda nem direita.
Mas não precisa também se preocupar muito com isso, porque os autistas, quando falam coisas de Torá, eles normalmente batem justo na tecla o que a Torá diz, o que a lei judaica diz. Então, são muitas as cartas, são muitos assuntos sobre a Gália. E a mãe da Gália, ela falou para o irmão mais velho, para o irmão da Gália, falou, volta em Tchuvá, olha a tua irmã, olha a história que milhares de pessoas estão acompanhando. E o irmão muito afastado, não era interesse para ele fazer Tchuvá. Ele não sentia vontade de crescer em Torá Mitzvot. Mas ele falou, mãe, eu faço Tchuvá com uma condição. Eu retorno ao judaísmo e a Hashem com uma condição. Qual a condição? Que a Gália fale para mim o número da loteria e eu ganho. Só história real. História real. A mãe da Gália foi até a Gália, falou, Gália, o seu irmão mais velho, falou que se você falar para ele o número da loto e ele ganhar, loteria, ele faz Tchuvá. Mata o mérito, o que você diz? Ela falou, é óbvio que eu não vou dar número nenhum. Eu não vim para esse mundo para fazer com que as pessoas fiquem mais longe ainda da Torá e mais conectadas a esse mundo físico e sujo. Eu vim para esse mundo para fazer com que as pessoas retornem a Hashem e não se separem. Daqui a gente tira uma conclusão bonita. Não é que dinheiro faz mal, mas ele pode fazer muito mal. E a maior parte das pessoas, quando do nada ficam milionárias, eles perdem a cabeça. Eles se sentem reis e perdem todo o objetivo nesse mundo. Óbvio que dinheiro pode ser bom, pode ser usado para mitzvah, dinheiro pode fazer muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Olha que história interessante. Não só essa menina Gália, como tem esse livro que eu falei, Daniel 1 e 2. Gostaria de trazer alguns rabinos interessantes que falam sobre o assunto. Um dos mais conhecidos é o Rav Zamir Cohen, que tem um livro em português famoso na editora Sefer, Revolução Iminente. Ele tem aí uns 6, 7 livros. É o rabino dono do Idabruto, que é uma estrutura das redes sociais que tem 24 horas por dia a Torá. Um rabino renomadíssimo, que tem contato com o Rav Steinman, com o Rav Haim Kanevsky e tinha com o Rav Ovadia Yosef antes de falecer. E ele fala muito sobre esse assunto autismo. Outro rabino, Rav Tzak Fenger, um rabino que trabalha com esse Rav Zamir Cohen. Rav Ilan Safra, que é um rabino também que fala bastante sobre esse assunto e diz que estudou a história da Gália e falou que a história da Gália em específico é verdadeira. Rav Moshe Ben Lulu, um grande rabino também aqui de Jerusalém, que falou, eu falei com a Gália e tudo que ele me respondeu é perfeito e dá para ver, eu acompanhei, tudo correto. Rav Uri Zohar, quem mora aqui em Israel conhece, um rabino que era um ator de cinema, não religioso, fez Tchuvá e virou um dos maiores rabinos de Kiruv, que aproximam os judeus, os rabinos mais conhecidos de Israel, Rav Uri Zohar. Ele sentou com a Gália e falou, eu tremi. Muito temor a Deus entrou em mim e eu tremi. Fecha aspas. Essa foi a frase dele, Rav Uri Zohar. Inclusive o link que eu vou passar para quem quiser ver, mostra esses rabinos todos falando que a história é verdadeira. Rav Haim Yosef Cohen, e o último que não fala, mas que deu uma carta dizendo que é kasher escutar, é o Rav Steinman, que está a assinatura dele em cima da matéria que foi feita no livro Daniel 1 e livro Daniel 2, que são os livros que falam sobre todos os casos autistas que eles conhecem. Inclusive, hoje em dia, esses autistas toda semana liberam uma mensagem e a gente tem que tomar cuidado. A gente agora não pode entrar em paranoia. O autista falou e agora é Deus falando. O autista é um ser humano especial, ou uma pessoa que tem um síndrome de Down. As pessoas são especiais, mas a gente tem que ter um limite, tá certo? Para a gente estar aqui com o pé no chão. Hashem criou a gente no mundo físico para a gente estar com o pé no chão, tá certo? Para você aí que está escutando esse tema. A gente tem que ter cautela, tem que ser delicado, tá bom? Então, esses meninos, por exemplo, Daniel, que é o nome do autor do livro, porque tem mais cartas. Ele fala sobre a última guerra que está ligada a ISIS. Ele, antes de ser falado, de a mídia falar sobre o nome ISIS, que é o Estado Islâmico, ele já falava sobre a ISIS. Ele falava que a ISIS vai decapitar cabeças e cabeças para que as pessoas que são corretas e vão sobreviver vejam isso e já se acostumem com barbaridade, para que eles aguentem vivos quando acontecerem barbaridades no mundo. Esse mesmo Daniel, ele fala que na guerra de Gog e Magog vai ser uma guerra de gigantes, onde todo mundo que é ídolo das populações, que são os governos gigantes, vão guerrear. E ele fala que todos os governos vão cair. Sabe por que ele fala que vão cair? Porque eles são os principais inimigos de Hashem. O Daniel e a Gália escrevem numa carta que foi feita em 2006, Am Israel, povo judeu, não temam guerra,
não temam. A gente não tem que ver isso, pessoal, como sensacionalismo para voltar logo em Teshuvá. É a realidade. A gente também não pode deixar de falar sobre coisas importantes porque alguém vai achar que é sensacionalismo. A gente não pode fazer nada, porque é a verdade. Mas a Gália e o Daniel falam, não temam guerra e os sofrimentos perto de Mashiach. Porque quem tem Torá e Mitzvot vai passar de uma forma relativamente fácil e vai conseguir passar por cima disso com tranquilidade relativa e não tem por que ter medo. Falar dos 7 rabinos, que dentre eles 4 acompanharam a história da Gália frente a frente. O Rav Steinman, que deu a carta dizendo que é caché, e o Rav Zamir Cohen, que tem aulas e aulas sobre esse assunto para quem quiser no site da Bruto. Tá certo? Gostaria, pessoal, de aproveitar para dizer nesse término de shiur que todas as curtidas que eu estou vendo aqui é um grande carinho para mim, não há dúvida nenhuma, mas o principal é compartilhar. Curtindo, você está demonstrando um carinho para mim. Compartilhando, você está disseminando Torá e Mitzvot, fazendo com que todas as pessoas do seu Facebook, principalmente judeus, né, que é o foco principal desse shiur, que os judeus possam estar estudando a Torá que a Hashem deu pra gente, que a gente está tão perto aí de Shavuot. Compartilha, entra no canal e aproveita para se inscrever. Bota canal do Eliel Hask. Você vai ver que vai ter em média uns 8 a 10 vídeos meus aleatórios, e em seguida o meu canal, com a minha foto, e você entra e se inscreve. Todas as minhas aulas que eu dou no Facebook estão lá. Mais de 80 vídeos já existem nesse canal. A maioria deles com vídeos entre 5 a 7 minutos sobre temas diversos, variados, atuais e direto ao ponto. E as aulas de em média 1 hora aqui no Facebook ao vivo, todas também vão estar postadas já hoje, a essa aula de agora, no meu canal no YouTube. Aproveita para compartilhar. Pessoal, coloca o dedo no compartilhar, fala para amigos, fala para o WhatsApp, repassa o link, vamos disseminar a Torá. Vamos revelar o nome de Hashem nesse mundo ao máximo. Eu vi que tem muitos comentários aqui, algumas perguntas. Qual a pergunta aqui você? Por que a Gália pode estar falecida hoje? Você falou que ia falar isso. Obrigado. Pessoal, minha esposa que me lembrou bem, eu falei que eu ia explicar o porquê que pode ser que a Gália não estaria viva hoje. Então essa é a última bomba aí que eu vou falar desse shiur. Senta que essa é forte. Pessoal, a Gália falou para a mãe, porque a mãe se separou do primeiro marido. E a Gália, não precisa nem dizer que a mãe voltou em Teshuvá, né? Eu não falei isso, mas isso é meio óbvio. A mãe ficou totalmente religiosa e em todas as palestras que ela dá, e você vai ver lá no YouTube, 100% religiosa. Falou, mãe, você precisa casar de novo. A mãe falou, mas eu não sei se eu quero casar. Você precisa casar. Eu vim para esse mundo para fazer Teshuvá em você, as cartas que as pessoas vão ler, e para você casar. Porque depois que você casar, eu vou falecer. A Gália falou, a mãe falou, então eu não quero casar. A Gália falou, você quer causar sofrimento para minha alma? A gente vem para o mundo para fazer, para cumprir não só desafios, para a gente cumprir as nossas missões nesse mundo. Não adianta fugir delas. Eu tenho uma data para ir embora. E você sabe como é que é o meu mundo vindouro, mãe? Você que vai ficar com inveja de mim. Não eu, não ninguém que vai ficar com inveja de outra pessoa. A inveja são as pessoas que vão ter, quando entenderem na época de Mashiach, o que é o meu mundo vindouro. E o que é o mundo vindouro de cada pessoa que estuda Torá e Mitzvot. A história que eu conheci da Gália, que eu acompanhei, foi até o momento que a mãe saiu com uma pessoa e a Gália nem sabia que era a pessoa, diz, ele não é verdadeiro, ele é falso. Ou seja, olha que braço direito que a mãe tinha. Depois eu não conheci mais a história da Gália. Tem em média 9 anos que não se fala mais nas cartas dela, ou seja, não tem mais atualizações. Todos os telefones que eu já liguei tentando trazer a mãe da Gália para falar na Midrashá, ou até possivelmente na Yeshivá, nenhum telefone mais atende. Você já parou durante um tempo, do nada, né? Parou de conseguir entrar em contato com eles e a gente não conseguiu mais alguma atualização. Então, espero que não seja por esse motivo. Enfim, por outro lado, também é o lado bom, porque é a missão dela nesse mundo. Mas, no final das contas, pessoal, a conclusão dessa aula é que a alma, ela tem que dominar o corpo. A alma é o cavaleiro, o corpo é o cavalo. A gente tem que direcionar através da corda que a gente tem no cavalo. A gente tem que direcionar a nossa alma. Não a alma, que no final das contas a gente coloca como sentimento hoje em dia dominar. O sentimento não tem que dominar. O sentimento tem que ser aflorado de acordo com o que é certo. E não o sentimento de dizer, viva a vida, viva seus sonhos, faça o que você bem entender, ande nu, se mate, tanto faz, seja feliz. Não são conselhos judaicos.
Está longe de ser uma vida judaica, o sentimento deliberado, sem motivo, sem direção, está conectado a Hashem. A nossa Torá, ela é dada nesse mundo, porque no mundo físico, com o pé no chão, a gente cumpre ela. E a gente é o cavaleiro dominando o nosso corpo. E assim a gente consegue ter muita Torá Mitzvot. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí, estou vendo os nomes aqui, Felipe Zebelberg, muito obrigado, Sara Betsur, tá certo? Zenobia Barros, Gilmar Andrade, Edilson, Elane Tisser, Ebi Salei Nigri, tá certo? Pedro Danham, Eran Kreme, Michele Lahat, Larissa, enfim, tem muitos nomes aqui, Jaqueline Trigenelli, Eli Jank, Baruch Hashem, muitas pessoas aí entraram, muito obrigado a todo mundo. Eu agora, quando acabar o shiur, vou fazer questão de responder toda e qualquer pergunta, ou algum comentário em forma de pergunta, ou algum toque, algum detalhe, enfim. Eu vou fazer questão de responder a todas as perguntas, se tiver mais perguntas aí. Vou colocar todos os links. Agora mesmo, quando desligar o vídeo, vou colocar os links pertinentes para você ir passar uma noite que a partir dessa noite, independente se você seja religioso ou não, muito temor a Deus e muito amor a Deus você vai começar a ter a partir de hoje, tá bom? Eu, inclusive, aumento muito meu amor a Hashem quando eu falo sobre esse assunto, porque é um assunto especial. É um assunto que mostra por A mais B que Hashem está trazendo Mashiach e que há pessoas especiais no mundo que Hashem colocou para ajudar, para aconselhar e mostrar mais ainda a evidência de Hashem. Compartilha, curtir um carinho, bota para todo mundo, link no Facebook, link no WhatsApp, aproveita para disseminar, tá certo? Uma grande brahá e atzlahá para todo mundo, todos os nomes que a gente falou para cura completa, que Hashem escute nossas rezas e seja de prontidão hoje mesmo para escutarmos boas notícias, amém e amém. E estamos aqui na quarta-feira, domingo, estamos de volta, vai ser uma aula antes de Shavuot, tá certo? Eu vou tocar em alguns temas bem legais, tá bom? Mas também vai ser sobre a entrega da Torá, sobre a parte mística, que é os Midrashim. O que a Torá fala lá por trás da entrega da Torá? Vai ter um pouco de ciência e Torá também na aula que vem, coisas que você que está aí não pode perder. Tá bom? Dissemina, propaga para todo mundo. Estamos aí, que você tenha uma ótima noite aqui em Israel, um ótimo final de tarde no Brasil, que Hashem abençoe todos nós, todas nossas rezas sejam escutadas por Hashem e que a gente só tenha Atzlahá Bechol Maaseh Yadenu. Até a próxima, tudo de bom.